meus alunos do oitavo ano. Nós vamos começar agora a nossa aula de número 7, tá? E dentro dessa aula, nós vamos dar continuidade ao assunto sobre a Revolução Industrial e dentro dos assuntos, né? Os impactos da Revolução Industrial no mundo do trabalho. Hoje a gente vai ver especificamente sobre os movimentos operários. Falei na aula passada para vocês que a precarização do trabalho, as condições, a jornada, que era muito exaustiva, tudo isso resultou numa grande insatisfação por parte do trabalhador, que dependia do trabalho. A única coisa que ele tinha para garantir a sua subsistência e que ele poderia vender era a sua mão de obra. E isso era muito explorado a classe burguesa, agora dona dos meios de produção, ou seja, dona das fábricas. Então, o que aconteceu? Isso daí levou à reação da classe trabalhadora. Tá? A classe trabalhadora reagiu, tá? E dentro dessas reações que eu falei para vocês, com a evolução dessas reações, aconteceram movimentos operários. Tá? Então, o objetivo proposto dessa aula é conhecer os principais movimentos operários do período. Então, nós vamos falar hoje sobre o ludismo, a trade union, e vamos falar também sobre o cartismo. Tá? Bem, vamos lá. Movimentos operários. A gente tem que saber, tá? É preciso a gente saber que a exploração do trabalho gerou vários conflitos entre trabalhadores e empregados. Tá? A única coisa que o trabalhador tinha, que ele poderia dispor para garantir a sua subsistência, era o meio de trabalho. Isso era muito desvalorizado. Por que era desvalorizado? Porque estava acontecendo a retirada do homem do campo. Tá? Até a própria área que antigamente estava dedicada à plantação, onde o homem fixava, a maior parte do trabalho era o trabalho rural, essas áreas começaram a dispensar o homem do campo, porque elas estavam agindo com o cercamento, tá? Com a criação de ovelha para produzir a matéria para a indústria têxtil. Tá? Então, a opção que esse homem tinha é ir para a cidade e arrumar emprego nas fábricas. Era a única opção que ele tinha. Né? E a mão de obra, por ser abundante, ela estava sendo explorada, estava sendo desvalorizada. O pensamento era, em vez de pegar pouco, não pegava pouco. Então o cara era explorado até que você chega, e nessa brincadeira de ser explorado entrava ele, a família, os filhos. Né? Como eu falei para vocês, que a criança, a partir dos 6 anos, já passava a frequentar a fábrica. Tá? Então, aconteceu nesse meio tempo, tá, de operários com porretes atacando máquinas. Eles olhavam a máquina como culpada, tá, do desemprego. Por quê? Porque a partir do momento que as fábricas passaram a ser mecanizadas, o trabalho de 2, 3, 5, 10 homens era feito por uma máquina. Então isso era olhado como um fator prejudicial ao emprego, à geração de emprego. Tá? Então os trabalhadores começaram a se organizar para quê? Para buscar alternativa para esse tipo de coisa que estava acontecendo. Tá? E também deu origem a conflitos entre operários e empregados. Tá? Por causa de quê? Péssimas condições de trabalho. Tá? O perigo que tinha na fábrica era muito comum, os acidentes, era muito comum criança trabalhando, o salário não era bom, tá? As fábricas não tinham uma refrigeração, um banheiro para mulher, um banheiro para homem, tá? E condições de vida também. Tá? Ou a pessoa ia morar naquelas habitações sem saneamento básico, ou ela ia morar num cortiço, tá?
Nessa época não existia ainda saneamento básico. Então as pessoas moravam mal, porque ganhavam mal também, né? Então, tudo isso gerou foi o estupim para os movimentos operários. Eu coloquei umas gravuras aqui da época, são gravuras de artistas da época que retratavam em forma de imagem as habitações, o ambiente em que essas pessoas viviam. Tá? Bem, o primeiro movimento que eu quero falar para vocês é o ludismo. Tá? O ludismo foi uma reação, uma reclamação contra as máquinas. Tá? Eles olhavam a máquina como algo que foi inventado para não só para poupar mão de obra. Tá? Então, em 1811, a situação se agravou, dando origem a movimentos operários. E o nome desse movimento, tá? O movimento ludita, foi a forma mais radical de protesto. Tá? O nome ludismo vem em homenagem a um líder do movimento, que é o Ned Ludd. Tá? E o que eles faziam? Eles invadiam a fábrica e destruíram as máquinas. E eles olhavam essas máquinas como algo que roubava o emprego dos homens. Tá? Então, se uma máquina fazia trabalho de 5 homens, botava um e 4 ficava sem emprego. Então, é como uma atitude de revolta a esse tipo de fato, eles iam nas fábricas e quebravam as máquinas. Tá? E essas manifestações sofreram, né? Principalmente o ludismo, os manifestantes sofreram violenta repressão, foram condenados à prisão, alguns foram deportados e alguns foram condenados até à forca. Tá? E seus manifestantes, seus adeptos, eles eram conhecidos como ludistas, tá? E, além de ludistas, eles ficaram conhecidos também como os quebradores de máquinas, por causa dessa ação que eles praticavam, tá? Bem, aí eu coloquei para vocês verem uma ação de 2 ludistas, né? Ou seja, 2 quebradores de máquina, eles invadiram uma fábrica e estavam quebrando uma máquina de fiar, tá? Um outro não chegou a ser um movimento, mas chegou a ser uma atitude, né? Os empregados das fábricas, eles começaram a se associar, tá? E formar grupos que tinham o nome de trade union, tá? Isso aconteceu na segunda metade do século XIX, 1851 em diante, e as trade union, elas foram a célula, tá? Que deu origem aos atuais sindicatos. Tá? E o que era o sindicato? É a forma de organização dos trabalhadores. E uma peculiaridade do sindicato é que já nessa origem dele, ele tinha um considerável nível de ideologização e de organização. Tá? No século XIX também, tá? Houve a produção de ideias antiliberais, tá? Obtenção de conquista, luta da classe operária, conquista na relação com o capitalismo e organização do movimento operário. E de acordo com o Trade Union, tá, a sua forma de reivindicar, a sua forma de demonstrar insatisfação e lutar pela classe trabalhadora, um instrumento mais eficiente que apresentava o resultado nas reivindicações era a greve. Tá? E eu coloquei para vocês verem aí um movimento de reivindicação, né, para uma justa jornada de trabalho. Eu havia falado para vocês na aula anterior que não existia essa coisa de 8 horas de jornada. O trabalho começava quando o dia clareava e terminava quando o dia se punha, quando o sol se punha. Então, aí o trabalho era o mesmo, o preço da hora trabalhada não dava para alimentar nenhuma pessoa, por isso que envolvia a família toda. E esse é um movimento de reivindicação por uma jornada, né, mais justa. Tá?
Bem, um outro movimento que é importante eu falar para vocês é o cartismo. É um movimento que durou 10 anos, ele teve sua atuação de 1830 a 1840, tá? E, ele teve a sua atuação nas vésperas da segunda Revolução Industrial. Né? Lembra que eu falei para vocês que a Revolução Industrial ela teve várias fases? Primeira fase, industrialização da Inglaterra. Segunda fase, a industrialização dos países europeus. Terceira fase, a indústria toma o mundo. Pois é, isso daí já é a segunda fase. Nós temos o cartismo, tá? Então, o cartismo ele se preocupava basicamente dos problemas do cotidiano dos trabalhadores, tá? E foi um dos primeiros movimentos a reivindicar a participação política dos trabalhadores. O trabalhador representar politicamente a sua classe. Tá? Então, para isso acontecer, ele defendeu a criação de leis direcionadas para a classe trabalhadora, defender os interesses da classe trabalhadora, tá? Através de um documento chamado Carta do Povo. E essa carta, tá? Ela tinha as suas reivindicações. O cartismo exigia redução de jornada de trabalho, melhoria das condições de trabalho, tá? E justamente por ser uma carta do povo, teve um nome de cartismo, tá? E esse documento, ele além dos direitos trabalhistas que ele reivindicava, ele também solicitava o voto censitário, né? O sufrágio universal, a instituição do voto secreto, para não ter justamente o voto de cabresto, e o parlamentar, o político, ele ter uma remuneração, que antigamente o político ele era simplesmente uma carreira por amor pelo que faz, ideologia de defender a classe dele, tá? Então, para o empregado ficar à frente disso, ele tinha que largar o emprego dele. Então, por isso, eles reivindicaram uma remuneração para esse operário agora investido na carreira política. Tá? Bem, eu coloquei para vocês verem aí um motim, né, do movimento cartista em Londres. Né? Vemos aí, né, fazendo uma série de reivindicações, né? É uma gravura, tá? Bem, então, com base nas nossas aulas, né, tanto na primeira quanto nessas aulas, eu vou pedir para vocês para solucionar os exercícios que estão na página 25 até a 28, tá? E nós vamos fazer a correção desse exercício assim que a nossa aula voltar ao formato presencial. Por hoje é só, até a próxima aula e um abraço para vocês. Se cuidem, tá?